Bom, então, sem mais delongas, a gente queria desde já agradecer a presença desse público e esperamos que seja uma boa conversa. Esse é o nosso princípio aqui. Então, esse é o primeiro Conversações 2010 e cabe a mim, do grupo do programa de mestrado em Comunicação e Práticas do Consumo, apresentar, mediar um pouco essa conversa. E para isso, hoje a gente vai receber aqui Adriana Oliveira, que é planner da uma agência de promoção Agita Brasil. Ana, para agitar, né, Adriana? Agitar. E aí ela vai, então, conversar com a gente, vai apresentar um material inicial, né, para ser o ponto de partida para a nossa conversa. Lembrando que esse tipo de evento que nós temos aqui no mestrado é justamente para ser uma conversa mais informal. A gente traz temas que são pertinentes, né, aos nossos estudos, comunicação e consumo, mas que também orbitam o mundo da ESPM, com material aqui estudado também na graduação, na pós-graduação Lato Sensu, enfim, para quem tiver interesse, está conosco, gente de fora também, sempre conversações em aberto para o público em geral. Então, a Adriana vai fazer uma apresentação, que é esse ponto de partida, e é baseado num tema que é a publicidade muito além da mídia e da classe A e B. Então, supõe-se que a publicidade ela tem uma visibilidade maior porque ela é midiática, porque ela tem nos veículos o seu amplificador, e as classes A e B são muito trabalhadas, né, nessas mídias, ficando, de certa maneira, em detrimento outras classes que a gente sabe também que formam um rico mercado. Como que elas podem se produzir material para esse público e como ele é consumido, a gente vai ver um pouquinho hoje aqui. E daí a gente a convidou justamente para olhar pelo lado da promoção, um lado que não é midiático, não aparece muito, e que, no entanto, diferentemente da publicidade, que teria uma característica imediata, que, portanto, você não é imediata, você vê uma publicidade e ela vem construindo marcas, não é na mesma hora que você pode ter uma adesão por aquele produto. A promoção já é uma atividade do marketing na qual você pode ter resultados imediatos, né? Você pode medir, pode mensurar resultados. Então, pode até sentir a eficácia, e depois que a Adriana falar um pouquinho, a gente vai abrir para conversa. Então, a ideia é que não seja uma palestra da maneira convencional que se faz, no qual o palestrante fala durante 1 hora e depois um ou outro faz pergunta e acaba. A ideia, nesse tipo de evento, é que seja justamente aberta à participação desde o início. Então, ela dá esse chute inicial e aí a gente começa a conversar. Eu vou procurar fazer a mediação para que não fique só entre ela e alguém da plateia, mas todo mundo da plateia, a gente também, enfim, que a gente possa viver esse momento aqui. Por outro lado, o nosso encontro é muito rápido. É justamente um papo para você falar sobre um assunto, ter alguns insights e depois continuar pensando e debatendo. Por quê? Porque essa sala também, depois das 7 horas, ela é ocupada. Tem outros eventos aqui, então a gente tem que cumprir com esse espaço. Então tá aí, Adriana, obrigado pela presença. Se puder, então, começar, obrigado por todo mundo, e a gente, então, inicia aqui nossas conversações. Obrigada pela presença de todos. Eu começo falando do tema e sobre um pouquinho da diferença entre publicidade e promoção. Eu vim do meio publicitário, migrei para a promoção e falo um pouquinho da classe CD. E como uma boa publicitária, eu vou contar histórias, então está recheado de filminhos, mas são curtos, são comerciais, e depois a gente debate. Tá? Se eu conseguir. Vamos lá. A gente começa aqui, eu comecei um pouquinho com a frase do Francisco Gracioso, que fala que a propaganda nunca perde a sua majestade. E só para dizer que, da mesma forma que a mídia, né, quando ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, uma não substitui a outra, né, elas vão se intercambiando. E a publicidade faz exatamente isso com a promoção.
E alguns analistas de marketing dizem que, no século XXI, a comunicação será multidisciplinar, né? E a publicidade ela passa a ter mais de um papel, ela vai servir a mais de um propósito em comunicação. Então, a gente tem várias ferramentas, e hoje vocês podem ver, né? Nós temos Twitter, nós temos a promoção, nós temos principalmente o ponto de venda, e é esse que a gente também vai falar bastante, porque é ele que está diretamente ligado com as classes CD, principalmente. E isso vai ser bastante interessante nos filmes que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Então, a partir dessa constatação, o que a gente tem? A propaganda, isso causa uma certa... Essa multidisciplinaridade causa uma certa angústia na publicidade, porque, afinal de contas, aonde ela fica, né? Se ela não usa mais as mídias de massa, se eu estou falando que essa palestra é propaganda além da mídia, onde ela fica, né? Afinal de contas, até por uma questão monetária, até por uma questão econômica, ela sobrevive também em função dessa mídia, ela ganha muito em cima dela. Então, e ela precisa hoje não somente passar uma mensagem para o consumidor, mas principalmente se relacionar com ele, que é a coisa mais difícil que tem, né? Então, interagir com ele, ela vai buscar em outras fontes, e uma delas é a promoção, para falar com esse consumidor. A mensagem passa de simplesmente racional, ou seja, passando apenas pelo racional do consumidor, e ela tem que ser emocional, acima de tudo, né? Então, ela vai para o coração mesmo, porque é o que precisa. Aliás, conceito emocional é o que mais se fala, ninguém aguenta mais, né? Chiclete tem conceito emocional, pasta de dente tem conceito emocional, comida para cachorro tem conceito emocional, então é só colocar um cachorro, ele é emocional, né? Então a coisa é mais difícil ainda. Imagina para a promoção como é que a gente faz. Então, a propaganda, o que ela faz? Ela procura estabelecer esse relacionamento entre marca e consumidor, explorando principalmente os veículos de comunicação. E aqui, eu acho que é nesse vídeo aqui mesmo que eu vou mostrar para vocês, que eu vou mostrar para vocês a diferença de uma comunicação que começa na propaganda e ela vai se ramificando. Então, aqui a propaganda clássica, e eu trouxe também uma marca clássica para vocês terem a ideia de como ela vai se ramificando. E o mais interessante, né, ela divulga um conceito que é vivo lá do Coca-Cola da vida, e aí não vamos entrar no mérito da questão, mas assim, um conceito forte, eles fizeram um filme super bem elaborado, isso foi amplamente divulgado na mídia de massa, e aí resolveram colocar esse comercial. Como é que transporta o comercial via mídia de massa para o físico? Como é que você transforma esse comercial numa situação real? E aí, olha o que eles fizeram.
Estava falando com o professor como eles conseguiram colocar o pão aí dentro, né? A pergunta que não quer calar. Se isso é uma montagem, mas isso foi feito realmente. E agora, plano virtual.右を押せばいいです。ちょっと待ってた方がいいです。今出てくる。ベンディング。Bom, então, como vocês viram, né, o que fazer com o conceito e com esse mesmo tema, com esse mesmo conceito, com o mesmo produto, eu transportar isso para vários outros canais de comunicação que não somente a mídia de massa. Então, isso se deve também e principalmente a uma demanda de um mercado, demanda das empresas, dos departamentos de marketing das empresas, que procuram, né, agências especializadas e que busquem alternativas além da mídia tradicional. E é por isso, e são essas as agências que acabam ajudando essas empresas, ajudando os departamentos de marketing a distribuir, vender e mover os seus produtos no mercado. Então, nós denominamos no mercado essas agências como agências de marketing promocional. E aí, só uma pontuação aqui por que nós dividimos isso daí, né? Existem no mercado publicitário, no mercado de comunicação, que a gente fala que existem as agências de propaganda, que são ATLs, ou seja, above the line, e as agências promocionais, que eles chamam de BTL, below the line, como se o mercado tivesse uma linha divisória e os que estão acima da linha são as agências de propaganda e as que estão abaixo da linha são as agências promocionais que não fazem mídia de massa. Então, elas não têm negociação, ou seja, não são credenciadas para trabalhar com a mídia. Claro que assim, o mercado vai mudando, as nomenclaturas também, e hoje não se usa tanto, porque ficou meio pejorativo falar abaixo da linha ou aquelas que não usam mídia, porque, no final das contas, vocês vão ver que acaba misturando tudo um pouco aqui, quando se trata de comunicação. Essa ruptura que nós chamamos, que aconteceu bem no comecinho dessas agências, começa a se dissipar, porque, afinal de contas, começam a surgir agências de tudo, né? Elas se autodenominam tudo, agência de guerrilha, agência de marketing direto, agência de eventos, agência de tudo,
né? Alternativa, online, o que você quiser, né? Ela só não é mais publicidade e propaganda. Então, essa ruptura, essas linhas divisórias vão se dissipando e elas só vão tentando achar aonde elas se encaixam, né? Quem faz o quê, a que preço. Só que o que acontece? Tem uma coisa um pouco pejorativa quando a gente fala de ação promocional, porque a gente diz que promoção de vendas arrasa com a marca, né? Quem faz promoção de vendas compre 1 por 2, por menos preço, enfim, isso daí tira um pouco da experiência do contato com a comunicação que esse tipo de ação de comunicação tem. Então, essa ação promocional ela envolve, sim, uma experiência com o consumidor e reforça o posicionamento da marca, tal qual a publicidade e propaganda que trabalha com o conceito. Aqui, para vocês terem uma ideia de ação feita num shopping. Então, isso é ação promocional, né? Essa promoção não é promoção de vendas, né? Ela é uma promoção de marca. Essa da Duracell também, no abrigo de ônibus, também feito por agência que não tem mídia de massa, mas você percebe que vão procurando alternativas, e o mais significativo é que você fala 1 a 1, né? Você interage, você está muito mais direto, você não tem uma mídia que separe você desse público. Quem é baixinho, obviamente, não foi impactado por essa mídia. Eu não fui, né? Mas diz que surtiu efeito. Eu trouxe para vocês verem. Chegou o Solis da Nestlé, uma linha completa à base de soja, sucos, chocolate, barras de cereais, leite e creme de leite. Quer saber que gosto isso tem? Tem gosto de... Tem gosto de andar descalço, tem gosto de filho falando mamãe, tem gosto do seu time campeão do mundo, tem gosto de banho de chuva, tem gosto de um dia de sol, tem gosto de viver bem, um gosto bom de risada de neném. Tem gosto de horário de verão, tem gosto de primeiro beijo, tem gosto de banho de água fria no calor, chuva, TV e cobertor. Um gosto bom de risada de neném. Tem gosto de horário de verão, tem gosto de primeiro beijo, tem gosto de banho de água fria no calor, chuva, TV e cobertor. Tem gosto de viver bem, tem gosto de andar descalço, tem gosto de filho falando mamãe, tem gosto do seu time campeão do mundo, tem gosto de banho de chuva, tem gosto de um dia de sol, tem gosto de viver bem, um gosto bom de risada de neném. Tem gosto de horário de verão, tem gosto de primeiro beijo, tem gosto de banho de água fria no calor, chuva, TV e cobertor. Tem gosto de viver bem, tem gosto de... Tem gosto de andar descalço, tem gosto de filho falando mamãe, tem gosto do seu time campeão do mundo, tem gosto de banho de chuva, tem gosto de um dia de sol, tem gosto de viver bem, um gosto bom de risada de neném. Tem gosto de horário de verão, tem gosto de primeiro beijo, tem gosto de banho de água fria no calor, chuva, TV e cobertor. Tem gosto de viver bem, um gosto bom de risada de neném. É tudo de bom da soja com sabor da Nestlé. Solis, sabor de viver bem. Parece um comercial, né? Mas é uma apresentação para a Nestlé, de como fica o ponto de venda. Então, o que a gente fala que é tudo além da mídia, é tudo aquilo que você consegue fazer sem a necessidade dessa mídia de massa. E o efeito é grande, óbvio, muito grande, né? Você vê que o estudo que é feito também é
é muito intenso para saber aonde o consumidor, como é que ele anda na gôndola, o que ele faz, o que ele olha, para onde ele olha. E se você realmente colocar todos esses materiais, que a gente chama, né, no mercado de enxoval, que realmente é um enxoval, é impressionante, né? Não tem como. A comunicação do produto, que, de certa forma, é uma comunicação com linguagem publicitária e persuasiva, está em todo lugar. Então, é muito forte. Eu trouxe esse vídeo e a gente acaba tendo isso daí só quem trabalha com promoção, porque quem faz propaganda não tem acesso a isso. Bom, vamos lá. Então, o que a gente nota com isso, né? Que hoje a gente tem uma cultura de consumo, né? Então, a publicidade perfilando ao lado das empresas, ou do marketing das empresas, ele forma essa cultura e o consumidor passa a ser objeto de estudo, muito estudo. Deixa eu ver o que eu trouxe aqui para vocês mais. Só para vocês terem uma ideia, que aí a gente entra um pouquinho nas classes C e D. O que já saiu de estudo sobre a classe C e D é impressionante, porque hoje ela lidera todos os rankings, é onde o dinheiro se encontra, o poder de compra é muito grande. Então, ano passado se falou muito, ano retrasado também, surgiram e pipocaram agências de consultoria e pesquisa para falar dessa área. Tem uma consultoria também, até fui assistir uma palestra chamada Ponte Estratégica, que eles só trabalham consumidor classe C, CDE, na verdade, né? E o estudo é impressionante, a gente fica boquiaberto. E esse ano a gente fala da classe D. Aliás, eles dizem que são 381 bilhões para gastar em 2010. Então, imagina o quanto de coisa vem de comunicação para essa classe hoje, principalmente utilizando o ponto de venda, que é o maior do contato. Aqui, deixa eu ver o que eu tenho de vídeo. Esse é bem interessante, eu comento depois. Desde o comecinho, pipocava Stronda Music, um sucesso no Brasil inteiro. Eu não tinha a menor ideia nem o que era Stronda. O que é o Stronda? Stronda é um estilo de vida, que é a vida normal de um adolescente, sair, zoar e tal, pegação, azaração, e a gente expressa isso nas nossas músicas. Você é Playson? Nós somos. O Playboy é mais um cara que se liga na roupa. O Playson já é mais na atitude. O cara, pra ser Playson, precisa ter dinheiro. Qual é a atitude Playson? É essa, de sair, de zoar, de estar na noite. Porque antigamente lá era aquele Playsonzinho do Leblon, era aquele cara quase dizendo, aquele filhinho de papai, ou aquele babaquinho. Agora não. Você é Playson? Aham, adoro esse estilo. Vem cá, Cocota. Cocota é o feminino do Playson. Olha, Cocota é tão antigo, você tem uma ideia? Eu fui Cocota. Eu sei, você sabia. Eu usava tênis de pompeira, aquela calça aqui embaixo aparecendo a bunda, com 3 botãozinhos. Com aquele cabelo assim, ó. Aquele cabelo assim. Mas quem foi buscar esse nome Cocota lá nos anos 70, gente? São gírias novas, porque na verdade tudo já existia. Não, as gírias são antigas, são novos significados para antigas gírias. Isso. Complicadíssimo, gente. Quem aqui se acha Cocota? Não. E você, Cocota? Não. Gente, que história é essa que ninguém quer se assumir como Cocota? Você também não é? Vergonha? Porque Cocota já é dizer que fica com um monte de gente, é isso? Mais ou menos. Tá solta na pista. Qual o problema da pessoa dizer que é Cocota? Não, porque tem umas pessoas que compreendem de um modo errado. Mas nós estamos aqui num ambiente totalmente Stronda. Eu sou uma pessoa que já fui Cocota, muito louca dos anos 70. A única Cocota assumida desse grupo. O que uma Cocota faz? Como é a vida da Cocota? O que caracteriza uma Cocota? A Cocota é normal, ela sai, ela fica com garotos. Tá? Numa noite dá pra ficar assim, na média, quantas pessoas? Sincera. Depende muito da garota. Ela começou também. em 15, hein? De 10, ela vem 15, bem. Assim. Qual foi o seu recorde? Mais de 20. Mas ficou de comum acordo ou é aquela ficada, a garota Thalícia passa e dá aquela beijada rápida? Depende. Não, fala Tem sério. um desenrolo, então pega e beija. Você beijou na marra, né? Não. Vamos dizer, dessas 20, quantas concordaram e quantas você beijou na marra? Umas 19 concordaram. Tudo no desenrolo.
Imagina se dá tempo de desenrolar a vida. Você nem viu o show do NX0, então. Não. Não tem garotos que ficam com 100 garotas? Não, 100 não fica. Você conseguir 100 boca pra trocar uma saliva, precisa, tipo, no Maracanã, né? Agora que você já sabe um pouquinho que é estronda, que você já entendeu que cocota não é aquela cocota dos anos 70 e que Playson não é aquele playboyzinho, vou te dizer mais uma. Existe Playson de raiz. Playson raiz, Playson raiz. Então escuta, mané, que essa aqui foi eu que fiz. Playson raiz, Playson raiz. Escuta, mané. Gente, eu vou passar um pouquinho mais rápido. O professor já está falando. Eu vou começar a contar a história aqui, não vou parar mais com os vídeos. Esse Playson é legal. Aí, né? A plateia tá cheia de cocotas aqui, tá? É Playson. Tá? E olha, vocês viram que eu não trouxe esse não comercial nem nada, mas para vocês saberem o que acontece, né? Como é que a gente começa a analisar essa classe. E agora eu vou trazer para vocês, eu não sei quem aqui conhece, ouviu a campanha da Dolly, quando ela fez uma promoção de vendas, e que você ganhava um caminhão, que era o Dolinhão. E aí eu, como trabalho nessa área, consegui todo o making off, eles entregando o prêmio, para vocês terem uma ideia como é interessante. A mesma coisa para a classe AB, tá? Só que eles não vão com caminhão, eles vão com helicóptero, a gente só muda aí os artifícios, mas é a mesma coisa. Opa. Vem com... Esse daqui é outro, vem com tudo, adorei, trouxe 2. Está começando a Blitz Dolly especial de Ano Novo. Vem começar de novo com a gente e a família sorteada esta semana vai começar e muito bem com um dolinhão cheio de prêmios. Eu estava morrendo de saudade de vocês e não via a hora de fazer mais uma Blitz Dolly, porque realmente eu saio revitalizada. O sabor verdadeiro de ser brasileiro o tempo inteiro. Vamos lá, porque o Dolinhão vai viajar para Itapecerica da Serra. Chegando aqui em Itapecerica da Serra. Eu estou na Rua dos Espanhóis e alguém mandou a cartinha pro Dolly Show. Basta descobrir quem foi. Vem pra cá. Qual o seu nome? Jane. Você é a Jane, tudo bom? Tudo bom. Mas tem Dolly em casa? Tenho. Eu quero ver. Vamos lá. Tem Dolly em casa? Tenho. Todos os dias. Neste exato momento, você acaba de ganhar um dolinhão cheio de prêmios! O melhor pra você, o melhor de viver, o melhor do dia a dia. O melhor tá na mão, Dolly cola, limão, Dolly laranja, Dolly uva. O melhor Guaraná pra você esbanjar água astral. Todos os dias, vem viver o sabor verdadeiro de ser brasileiro o tempo inteiro. Vocês acabam de ganhar uma linda motocicleta! Uma linda moto! Jane, como é que tá o coração? Muita emoção. É uma linda AMI Amazonas, 110 cilindradas, freio a disco e partida elétrica. Olha só! Chegou o momento mais importante da Blitz Dolly. Porque com a Blitz Dolly você só ganha. Mas neste momento, se você errar, você perde. Vocês vão ter que responder o nome deste supermercado. No Natal tem muita. É de comer, começa com C, termina com A, do Pará. Castanha do Pará. Ah, é? É o supermercado Castanha, porque vocês acabam de ganhar R$500
reais em Vale Compras do Supermercado Castanha! Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. Dolly Guaraná. Vamos todo mundo cantando bem alto. Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. Dolly Guaraná, um sabor brasileiro. É com muita alegria no meu coração que eu entrego para você mais 6 meses em Vale Compras no Supermercado Castanha, no valor de R$500 por mês, totalizando R$6.000 em compras. Você tem o ano inteiro que vem para não se preocupar com as compras do mês. Então, eu vou mostrar um que eu participei, esse não. Mas, gente, você vê que a mecânica, vamos dizer assim, né? Se falar um termo do mercado, é a mesma para as classes. Você vai mudando de prêmio, né? Você não dá um carro, você dá uma moto, né? Você não dá um... O caminhão do Faustão ainda também tem um pouquinho, mas eu acho que a Dolly conseguiu chegar no ponto. Ela conseguiu fazer a parceria, não com o Supermercado Extra, o Carrefour, porque não tem lá. Vai fazer com o Supermercado Castanha. Então, assim, a estratégia para conseguir fazer e chegar numa mecânica e chegar nesse consumidor, ela é muito pensada, né? E eles são exigentes, não é? Vamos fazer tudo, entregar tudo. O caminhão é grande. Eu não entrego o caminhão do Faustão, mas eu entrego o Dolinhão. Opa! É tudo, até o nome do caminhão tem nome. Não é, isso não é por acaso. Exatamente. Eu trouxe também, mas isso eu vou deixar para os debates, porque o Datafolha e o Data Popular eles fizeram uma pesquisa que apontam as 10 tendências da baixa renda. E isso foi noticiado ano passado, no final do ano passado. É bem interessante, depois eu deixo para vocês precisarem, mas essas tendências movimentam e impactam um mercado de 760 bilhões. É muito dinheiro, né? Todo mundo vai ficar, todo mundo quer um pedacinho dele. Vamos fazer classe CD. As tendências são essas, mas, como eu falei, eu não vou comentar sobre elas para a gente não se alongar muito, mas elas são bem interessantes, tá? E aí dá para a gente ver que, assim, é uma classe que hoje tem consciência do seu valor, sabe o que quer, exige qualidade, sim, e um dado bastante interessante, 2 segmentos do mercado, da economia, que mais crescem nessa classe, para vocês terem uma ideia, é educação e cosméticos, né? Porque a educação é o que move, eles sabem que, através da educação, eles conseguem aumentar o nível, né, mudar de classe, e o visual, principalmente para as mulheres, porque elas chefiam a maioria dessas famílias. Tá? Essa pesquisa é bastante interessante. E, para finalizar, chega, não vou mais contar historinhas, mas eu tenho mais vídeos. Vou contar a história, mas tem um vídeo. Esse case eu participei, na verdade, é um case que envolve propaganda e promoção, para vocês terem uma ideia, quando os dois se alinham, né, como isso tem um impacto. Né? Como nós estamos falando de uma classe CD, eu estou falando de mídia de massa, foi feito em conjunto com uma agência de propaganda que fez o filme para a TV, e aí a Agita Brasil fez a entrega do prêmio. Primeiro comercial. Delícia dá mais sabor para a sua vida. É que está de volta a promoção Casa Nova com seu ídolo. É uma delícia. Você concorre a 2 casas e escolhe um de nós 3 para a festa. Ih, gente, meu marido chegou. Vai pra lá. Junte um código de barra de delícia. Vai. Mais um código de barra de qualquer produto participante. Envie para o CEP promocional. Vai. E você pode ganhar centenas de prêmios. E eu? Se vira. Chegou cedo, hein? E aí, com quem que você estava falando? O que foi?
bastidores da promoção, tá? As pessoas ganham mesmo. Alô, galera de vendas, parabéns. Acho que já fiquei sabendo, os resultados foram excelentes. E sim, graças a vocês, que tudo depende de todas as pontas funcionarem muito bem. Vocês fizeram um excelente trabalho. E eu ganhei! Queria agradecer a todo mundo, assim, o empenho que vocês tiveram, que eu sei, porque se vocês não fossem empenhados, não tivessem o empenho que tiveram, a gente não teria esses resultados. Parabéns e obrigado aí. Valeu! Adriana, acho que a gente riu muito, veja se eu estou muito errada, do Dolinhão, porque a gente não era o público-alvo, imagino, né? Talvez nós estivéssemos encantadíssimos com uma outra espécie de abordagem, porque aí nos tocaria de alguma maneira, né? A minha pergunta você falou que para se fazerem essas abordagens, existe um estudo, e a gente tem a imagem de que o estudo está aqui na academia e não lá dentro. Então, eu gostaria que você falasse um pouco que tipo de estudo é esse que nos acerta tão em cheio. Muito boa essa pergunta, porque o que a gente faz, né? A publicidade, como vocês devem imaginar, ela utiliza a ferramenta de pesquisa para absolutamente tudo, né? Na promoção, que aí teve o texto introdutório, e a gente fala que existe a prima rica e a prima pobre, a promoção é a prima pobre, né? Então, a experiência, e é engraçadíssima, eu não vou entrar no mérito mas há diferenças até nos profissionais que fazem a promoção, diferente dos profissionais que fazem a publicidade, né? A promoção tem muito menos glamour. Então, quando você precisa de alguma coisa, você pouco dispõe dessa ferramenta de pesquisa elaborada, com focus group e tudo mais. Então, você vai no ponto,
né? Você quer saber desse público? Então vai até ele. E, algumas vezes, até os próprios funcionários são dessa classe que trabalham com ela. Então, fala-se a mesma linguagem, existe uma facilidade muito maior. E, para você ter uma ideia, dessa propaganda, esse último case que foi da Delícia, né, a agência utilizou de algumas promotoras que ficaram nos metrôs, né, estratégicos, e fizeram uma pesquisa para saber quais eram os ídolos que elas queriam para poder colocar na promoção. Então, assim, não teve nenhuma pesquisa estruturada, nem nada, mas você percebe que você faz de alguma forma, mas ela é muito mais visceral, você vai muito mais no ponto para tentar. Então, é mais empírico a história. A propaganda, sim, se utiliza e ela é bem sofisticado. Então, a gente brinca que isso claro que é diferente, é um instrumental, né? Diferente da academia, mas que é impressionante. Os estudos de pesquisa em publicidade, o que eles fazem é enlouquecedor. Bem diferente de promoção. Algumas agências, sim, mais estruturadas, têm um departamento de pesquisa que eles chamam de tendência, e aí eles utilizam. Mas essas agências mais estruturadas de promoção trabalham com promoção nas classes AB, né? Agências de promoção que trabalham com CD é mais bem no Google. Eles vão até lá e ver o que tem e o que dá para fazer. Deixa eu só completar uma perguntinha, depois a gente passa para a Rose ali. A gente fala, né, em agência de propaganda que a pesquisa ela é importante, ela é um farol, né? Ela ilumina. Mas a gente fala também que ela ilumina lá atrás, né? O que já aconteceu. Muitas vezes ela não ilumina o que virá. Você conhece cases aí no qual você segue uma pesquisa e digamos, o tiro sai pela culatra, ele não... Porque os ferramentais também de pesquisa nem sempre são perfeitos, eles também têm os seus desvios, tal, né? Você conhece alguma? Olha, não, nem em promoção. E é engraçado, a promoção, os resultados que a gente vê e determina, né, que a gente determina os critérios de avaliação de cada uma das campanhas, impreterivelmente são vendas, né? Não é marca, não é share, não é nada. Quanto eu vou vender a mais se eu fizer exatamente isso? E como a gente trabalha muito com ponto de venda, é muito imediato, é promotoria, enfim, esses resultados aparecem melhores. Então, também não faz muito tempo que eu estou na área de promoção, mas não vi nada ainda que foi um desastre. Sempre teve um resultado, pelo menos no mínimo que eles estipulavam como critério de avaliação. Eu queria te perguntar o seguinte, né? Bom, primeiro, obrigada pela apresentação. Inegavelmente, né, essas classes estão ascendendo e isso tem não só uma mudança, significa uma mudança não só econômica, mas eu tenho certeza que é uma mudança simbólica muito significativa para a percepção, para o Brasil e para a percepção do consumo, do que significa o consumo aqui. Agora, eu fiquei curiosa com uma coisa. Eu esse semestre trabalho no mestrado com uma disciplina que se chama Estética da Cultura de Massa. A gente trabalha com estética, né? Estética e cultura de massa, cultura midiática. E aí é meio que imediato para mim ficar fazendo, e eu tenho verdadeira obsessão por análise de imagem. É meio inevitável que eu fique as costas, sabe disso, né? Na banca ali há pouco me orientando sobre esse tema. E aí eu olho para essas imagens e começo a compará-las, né? Pensar nos diferentes recursos estéticos. E embora eu tenha até bastante simpatia pelas estratégias e pelas próprias campanhas da Dolly, né? Acompanhei muito isso e me interessei, etc. Mas o que você traz aqui, né, se a gente comparar a campanha da Delícia, isso, né, promocional da Delícia, com a Dolly, tem uma diversidade estética ali visível, né, com resultados diferentes. E aquela moça, eu queria matar aquela moça. Aquela que estava lá, aquela que pulava, aquela Stephanie está de terceira categoria. É a lógica, é bem um estilão Stephanie, né?
E eu fiquei curiosa e te pergunto se existe, sem dúvida, dá para perceber que tem um estudo, quer dizer, o mercado está atento já para quem é essa classe, etc., o que ela consome, tal. Mas tem alguma preocupação, tem algum investimento em termos de linguagem? Se estuda novas alternativas de linguagem, novas propostas estéticas? Ou meio, enfim, como é que acontece? Trabalham com padrões já pré-estabelecidos? Será que a gente consegue mudar esteticamente essa relação com a classe C, D e E, né? O que seria uma função educativa interessante? Nossa, isso é ótimo, né? Porque a gente sempre brinca, mas isso eu acho que é um resultado que a gente já traz de antes, né? Que promoção de preço era splash, com não é, com umas letras horrorosas e com o preço em cima, não tinha absolutamente nada, né? Então acho que a gente traz isso para a promoção. Estudo da promoção é diferente de propaganda, então a propaganda tenta se antecipar, né? A promoção não, ela vai depois, né? Ela faz o negócio, viu que deu risada, ela vai avaliar depois, aí ela vai mudar conforme ela vai fazendo. É isso que eu sinto em promoção, né? Você não muda antes com medo de errar, porque o resultado de vendas tem que ter tão forte que se você falar, ai meu Deus, eu vou mudar aqui, e fala para o seu cliente, olha, eu estou prevendo um crescimento de vendas de tantos. E aí não dá, né? Você põe uma coisa clean que ninguém vai querer, põe o splash, e o próprio cliente, isso é uma coisa bastante interessante, né? Eu falei anteriormente na apresentação dos departamentos de marketing, né? Que trabalham com as agências, são eles que determinam a comunicação. Com a agência de promoção, existe uma peculiaridade, que dentro do departamento de marketing existem outras esferas que lidam também com a comunicação. Quem lida com o PDV dentro das empresas não é o departamento de marketing, é o trade marketing, né? Então, é uma outra estética, é um outro conhecimento, são pessoas diferentes e são vendedores, né? Não entende da comunicação, né? Eles entendem de vendas. Então, isso também influencia no trabalho, porque você, enquanto prestador de serviços, e principalmente porque a agência de promoção ela tem contratos e negociações financeiras, diferente da agência de propaganda, isso pesa. Então, o poder de negociação é muito menor, né? Então, isso também influencia, né? Então, eu sempre digo que a promoção ela vai depois. Se der alguma coisa errada, ela muda. Mas, enquanto não der errado, ela vai fazendo até o final. Mas a gente espera... Como as coisas também mudam muito, né? A gente até... e as coisas trazem muita coisa de fora, a gente imagina que isso também tende a mudar, né? Mas foi ótima pergunta, porque é assim... Eu já tinha uma pergunta, mas eu queria fazer uma colocação a respeito, rapidinho, a história da pesquisa, que é a leitura para trás e que pode não dar certo. Vou defender, não é o meu negócio a pesquisa, é a minha crença na pesquisa, dizendo o seguinte: quando dá errado, entre aspas, é porque alguém leu errado ou perguntou errado. Não, no duro, na pesquisa alguém perguntou errado, não é verdade? Alguém perguntou errado. Então, assim, muito rapidinho, 90% aqui não tinha nascido, década de 70, grande empresa queria lançar um produto que hoje é meio óbvio, que é tipo pastilhinha, como é que chama? Que você põe a sua dentadura ou a sua prótese móvel, joga lá dentro, joga a pastilhinha, efervescente, limpa. Corega Tabs. Hoje, 30 anos atrás, é duro ser velho, mas vamos lá. Pesquisa. Quantas pessoas, há 30 anos atrás, já usavam dentaduras, próteses, blá, 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 blá. No Brasil, um número enorme. Pessoas da faixa dos 30 já usavam aquele terror que a gente sabe que é a saúde dental do brasileiro. Conclusão da empresa. Oba! Vamos lançar. Lança, nacional, super ídolo, popular, Globo, vende literalmente zero. Vai, tenta, promoção, tudo, zero. Olha de novo e o que você descobre? Por que o cara com 30 anos tem uma dentadura? Porque ele não escova o dente. Se ele não escova o dente, por que ele vai gastar dinheiro com uma pastilhinha para limpar
a dentadura. Então, só para dizer assim, defendendo a coisa assim, tem erro sim, isso era lançamento de produto, a gente tem histórias enormes aí, terríveis, de leitura errada ou pergunta errada. Não conheço em promoção, mas só para dizer, quer dizer, a pesquisa ela erra porque a gente erra. Pesquisa é só um instrumento. A pergunta era outra. Então, agora vamos à pergunta que vai... né? É porque, assim, eu falei, gente, tem que dizer que a pesquisa está errada, né? A gente é que fez a besteira. O Dolinhão, né? Bem legal, e mesmo que a Rose tenha se arrepiado, e eu também com a estética, com a história, não somos nós o target. Mas eu fico pensando sempre aquela história. Você falou, não é promoção de venda do pegue 3 e pague 2, né? Mas, no fundo, ok, aumentei a minha venda, vou lá, vou ver meu share, o Nielsen, dá disparada. 2 meses depois que acaba o Dolinhão, ou Delícia, sobrou consumidor, no caso classe C e D, formou-se uma lealdade, ou no duro foi aquela bolha estimulada pela perspectiva de vou ganhar um sofá, que realmente pensei a mesma coisa, isso não vai caber na casa da mulher, mas tudo bem, de ganhar tudo aquilo, esta é a perspectiva que me leva a comprar. Tá? E depois, sobra share, sobra venda, eu ganhei. Ganhou sim. E eu vou te explicar como funciona. Voltamos à prima rica e prima pobre. Por que a promoção ela é que não faz pesquisa? Porque isso vem da publicidade. Então, isso vai depender do cliente. Se eu estou trabalhando com um cliente grande, que isso vem uma demanda do departamento de marketing, o que ele faz? Ele tem vários canais de comunicação. Um deles é a promoção. Mas ele nunca começa pela promoção. Ele começa pela propaganda e a promoção vira uma outra ferramenta, com um tempo mais curto, com objetivo específico, e ela junta os dois e assim forma preço, marca, enfim. Isso tudo vai depender do cliente. O que a gente vê no mercado hoje é que as agências promocionais acabam indo também para clientes muito pequenos. Como esses clientes não têm verba, não têm dinheiro para fazer propaganda, porque ela ainda é muito cara, os veículos são muito caros, eles só fazem promoção, né? E claro que isso tem um período curto, porque a ação ela é curta, né? Ela tem, o impacto dela tem tempo determinado para acontecer. E é por isso que acontecem os desastres. Está perfeito, é exatamente isso. Mas isso agora vai depender do cliente. O mercado é que está uma verdadeira loucura, porque todos decidiram que vamos promover esses produtos, promover nada, vamos vender esses produtos, custe o que custar. Então, vamos fazer promoção de preço, vamos fazer caminhão, vamos fazer o que for, né, para divulgar. Então, assim, o retorno que a gente tem disso, a gente já sabe. Se é uma promoção atrelada com uma campanha publicitária forte, que vende um conceito, que tem, aí sim ela gera um resultado a longo prazo. Se não, ela vai vender sim, mas naquele período. E aí espera-se fazer outra promoção para ela vender. E aí você percebe nesse case que eles fizeram da Delícia, olha o comercial, né? Eu até brinquei e falei, gente, olha esse comercial e olha o que vocês filmaram aqui, né? O público parece que é outro, né? A casa é outra, a mulher é outra, completamente diferente, né? Então, mas isso ainda acontece, porque a promoção, apesar de não ser recente, ela ainda é a bola da vez por causa de custo. Ela vai entrando... Bom, aí até pegando o gancho do que você falou sobre... a questão do filme que passou na TV, né, que não tem nada a ver com a casa da pessoa que ganhou, com o público que ganhou, na verdade. Tem uma... Eu não sei se eu vou citar errado, mas isso que a Evita lá da Argentina mesmo, falava que eu vou com joias para a favela, para os lugares mais pobres, porque os pobres não querem ver pobreza, eles querem ver riqueza, eles querem ver isso. Inclusive, na hora que apareceu a... Oi? O Joãozinho 30 também? Quem gosta de pobreza intelectual. E aí você vê até a forma como o Dolinhão chegou, que foi com um carro conversível importado na frente, um helicóptero
lá em cima. E o filme da Delícia, que pode não ter errado quando se comunicou com o público, mostrando uma casa chique, uma casa pelo menos muito bem montada, bonita, com uma mulher bonita. Essa era a intenção, que as pessoas, as pessoas se sentissem. E aí, por isso que eu imagino que o splash funcione. Tem que chamar a atenção do produto, né? Não pode ser clean. Se for clean, de repente o público você não enxerga, porque às vezes eles não querem ver texto. Eles querem ver chamada, eles querem ver porrada mesmo, né? Estou muito errado nisso? O pessoal pensa ainda assim? Não existe nada, como eu falei, eu acho que a promoção ainda não tem nada, e eu não conheço muito, se eles têm algum estudo muito a fundo, né? O que a gente trabalha, e aí eu não sou da parte de direção de arte, mas o que a gente sempre tem são coisas grandes, né? Eles são o que eles chamam de analfabeto funcional. Eles sabem ler, sabem escrever, mas eles não dominam tudo. Então não adianta fazer nada touch, não adianta fazer nada muito estrambólico, com muito arabesco, não é isso. Eles são a coisa mais objetiva, e a objetividade também passa por essa estética aí que a gente conhece tão bem. Algumas vezes, vamos tentar capturar uma questão, se é que ela tem algum tipo de relevância no caso. Algumas vezes eu percebo que as linguagens se interpenetram e se entrecruzam. Por exemplo, você tem os feirões da Ford, ou da Fiat, ou da Volkswagen, que eles se apropriam muitas vezes de alguma linguagem, todo um arcabouço, ou é uma questão junina, é uma questão das noites do terror. Parece que as linguagens promocionais, mesmo para públicos diferentes, algumas empresas capturam uma linguagem, um envelopamento total de referências físicas, e direção de criação, direção de arte, temas e etc. e tal, né, questões mais folclóricas, etc. E isso acaba perpassando os públicos, né? Como é que é isso para quem está, vamos dizer, usando isso e tudo mais? Olha que interessante. Você sabe que esses feirões, esse entrecruzamento, quando a gente vê, né, onde eles utilizam muito do entretenimento, né, para falar de algum tema de comunicação, não é feito por agência promocional. Geralmente a agência de propaganda é que faz. Então você percebe, as referências são outras. Eles lidam com mídia, por isso que os feirões aparecem na mídia. A agência promocional que não lida com mídia tem uma diferente, ela faz diferente, né? Então, a referência até dos próprios profissionais que fazem esse tipo de trabalho também é outra, então eles vão utilizando. Pega do cinema, usaram o Quarteto Fantástico para falar de GM, e a agência era de propaganda, então também, não deixa de ser promocional, só que não é feito por uma agência exclusivamente de promoção que não trabalha com mídia. É por isso que a gente vê essa diferença, né? Deixa eu ver se se é pertinente, inclusive, a pergunta, mas é o seguinte, e aí a questão da mídia, né? Algum tempo atrás, a gente via na televisão algumas promoções que eu chamo de imagem, onde você comprava aquele dinheiro, X% iria para doação, para uma ONG, para uma comunidade e tal. Eu não vejo mais muito isso, tá? Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte: diz a lenda que o público CD é um público muito voltado para a comunidade, é um público muito voltado para os seus interesses próprios, por N questões. Esse tipo de promoção, independente de usar mídia ou não, usando ponto de venda, aonde recursos dessas vendas iriam para a comunidade onde essa promoção está sendo realizada, é uma tendência, ela existe, ou isso, responsabilidade social, é uma coisa que já foi engavetada? Não, isso é para a classe AB, né? E eu vou te explicar por quê. A classe CD, ela é, sim, ligada à sua comunidade, né? Então, se você conseguir fazer aquilo que a Dolly fez, que aí é bem pertinente, eu não vou para um Carrefour, né? Você não vai fazer compras no Carrefour, que é do outro lado do mundo, que não é perto da sua casa. Para você segmentar nesse ponto, você não consegue fazer uma promoção de alto alcance. E aí eu vou te falar um case que eu acabei, na verdade fiz, já saiu, e agora a gente está fazendo outro que é para a Mattel, para a Barbie. Eu não aguentava mais ver a coisa rosa.
E a agência promocional tem um movimento que eles chamam Movimento Rosa, né? Para todo um conceito da Barbie, eu enlouquecida matando aquela boneca. Mas o que eles queriam mostrar? Que a boneca, a Barbie, ela já não é mais uma puramente comercial, ela é uma boneca que é quase uma pessoa, uma personificação, ela é quase uma Lady Di, então ela tem consciência social, ela vai... E a promoção que a gente fez, eu fui buscar uma ONG, pelo menos vai fazer alguma coisa boa, né? Cada venda vai R$1 para essa ONG. E foi um sucesso absoluto, né? Então, assim, isso existe? Algumas marcas veem isso? Sim, mas é mais para outra classe. A classe CD, ela tem sim, mas é uma noção mais em torno, né? Eu faço, mas a Lan House é a minha praça pública, sabe? Eu sei, eu me conecto, eu faço, mas é aquela ali. Eu não vou fazer para outra. Oi. Meu nome é Marta, eu sou mestranda e também faço parte, eu sou vice-presidente do POPAI, que é o Retail Association. Como você falou de comportamento de consumidor no ponto de venda, eu sou a pessoa responsável pelas informações no ponto de venda. E, recentemente, a gente fez uma pesquisa com os cotistas, aí Coca-Cola, Nestlé, Johnson, algumas dessas empresas, para entender se o comportamento estava mudando ou não do ponto de vista do consumidor e se ele estava comprando diferente. E o quanto que essas promoções ou materiais de ponto de venda influenciavam, impactavam na compra desse consumidor. E o que a gente descobriu? Primeiro, está diminuindo esse impacto de comprar no ponto de venda, ainda que menos, mas não é tão forte como foi no passado. Oi? Comprar e decidir. Comprar e decidir. Isso, por que isso é importante? Pega num aspecto que a Rose, eu não sei se ela está aqui, está do outro lado, que a Rose falou de imagem. Por que pega na história da imagem? A gente detectou nessa pesquisa, ela vai sair oficialmente em junho. Eu ainda não posso dar os dados oficiais deles, mas o que a gente detectou? Que empresas que fizeram promoção nesse estilo que você falou de delícia, um pouco mais elaborado, com algum tipo de estudo, conseguem manter um share of heart melhor. Ou seja, ela consegue tocar e se relacionar melhor. Então, marcas que fizeram isso de forma mais elaborada, com pesquisa ou algum tipo de análise, e respeitando essa parte da imagem para o consumidor, elas sim vêm obtendo mais sucesso e conseguem sim ter um percentual menor ali de impacto da decisão, ou seja, no ponto de venda. Ou seja, uma boa promoção, com uma boa análise, uma boa estética, ela tem chance de ser mais bem-sucedida. Tá? Então, existe já esse estudo, o POPAI estuda isso faz tempo e vem aprimorando esse tipo de análise. Tá? A POPAI, desculpe, me perguntaram aqui. POPAI é o Retail Association, que é uma associação americana sem fins lucrativos. Eu sou voluntária lá, vice-presidente de informação. Informação para o consumidor, comportamento de consumidor no ponto de venda. POPAI não é espinafre, e etc, etc. POPAI, é que o nome é estranho, né? Purchase Offer, Point of Sales. Algumas promoções são clássicas, assim, que a gente conhece, porque teve muita visibilidade na mídia. Uma delas foi o iPod no palito, que foi feito para uma agência que se denomina promoção, começou como promoção, mas ela também tem um departamento de mídia. Então, quer dizer, ela ainda assim trabalha com essa mídia. Existem as agências que não trabalham, que nem a Agita Brasil, por exemplo, não trabalha em absoluto com mídia. Mas esse do iPod no palito foi um sucesso absoluto, mas era tudo atrelado, eram 360, que eles chamam, bem convergentes, exatamente, com propaganda, promoção. Ganhou. Agora, e também tem diz, né, isso eu não sei, não conheço ninguém que trabalha na agência, mas o que teve de sorvete quebrado no ponto de venda, porque queriam saber se tinha ou não, isso ninguém falou depois, né? Precisava ver com o cliente qual foi o número de... Tem um nome que a gente dá isso, que agora não me lembro mais,
porque teve produtos que foram bem danificados. Mas, outra coisa também de sorvete, só para dar um outro exemplo. Como é que chama? O Magnum, que é para a classe AB, fizeram promoção, só que olha só como a promoção é diferente. Eles fizeram, foi feito por uma agência de propaganda, eles fizeram no shopping Iguatemi, cobriram de chocolates peças consideradas assim uma mobília exclusiva, uma joia exclusiva, toda ela coberta de chocolate. Então, tinha a promoção do Magno, que você ganhava várias coisas, mas ela totalmente direcionada para outra classe. Então, a mecânica acaba sendo a mesma, a maneira de abordar é outra, né? E o que você utiliza, as ferramentas que você utiliza também para fazer isso são outras, né? Eu estou enganada se eu disser que a promoção tem uma estética própria, talvez seja muito forte, mas alguma coisa parecida com isso, para realmente passar aquilo que ela foi concebida para passar, que é vantagem. Então, por exemplo, desculpa te interromper, eu dou aula de comunicação no ponto de vendas, tá? E eu sempre pergunto para meus alunos, o que vocês acham de uma Casas Bahia na Teodoro Sampaio com papel picado no chão? Um horror, um nojo. Vocês têm ideia do quanto isso funciona? Então, e é claro que aí vem todo o resto da surpresa. Então, minha pergunta para você, será que promoção, de novo, tirando tudo que ela falou, porque para mim isso é novo, não tem uma estética própria para justamente passar isso? E vírgula, a gente de promoção não tem o dinheiro que eles de propaganda têm, né? Um dia eu vou ser o Carrascosa quando crescer. Eu sempre fui a prima pobre. Eu também. Sempre fui. Fazendo uma promessa. E tenho o maior orgulho disso. Eu não sei como a gente pode falar nisso, mas o fato da gente sempre ter tido menos verba não deixa a gente mais criativo, mais flexível, mais especial, isso. Sem dúvida. Óbvio. A gente é muito mais criativo. Imagina, homem sanduíche é uma primeira coisa que você pensa, né? Brincadeira. Mas isso é verdade mesmo. E aí você sabe que eu tenho uma teoria, porque essa é a segunda agência de promoção que eu trabalho, e a maioria delas foram fundadas não por publicitários, por homens de marketing, então, que eles saem da empresa e vê nesse mercado uma forma de prestar serviços para a empresa. Então, ele já vem com uma estética que foge completamente daquilo que você aprendeu. Desculpa, você nunca vai fazer qualquer outra coisa que não seja folheteria e outras coisas, né? Então, ele já tem isso. A gente trabalha dentro da empresa com o pessoal que é de trade, que é de vendas, que é outra noção também de comunicação. Então, você acaba, sim, tendo uma estética muito própria, porque é o entorno. Você não tem jeito, você não sai. Aí por isso que a gente fica nesse estigma do primo pobre, né? Você vai na propaganda, é um glamour absurdo, você mostra o folheto, você fala, Deus me livre, tira esse splash, essa cor, né, berrante. E a gente é super limpinho, é super bacana, eu sempre acho. Olá. Daqui a pouco a gente vai para lá, calma aí, que o povo está reclamando ali, mas... Eu trabalho numa agência de comunicação integrada, então eu faço propaganda e promoção. Eu tenho os dois lados. Aí, ó. Tá vendo um pouco mais. Eu queria só juntar um pouco a questão da estética. Eu tenho muita dificuldade, eu faço muito trabalho para a classe C e D, imóveis especificamente, e eu tento mudar algumas coisas. Eu insisto, eu sou assim, a teimosa da agência, e mudar alguma coisa assim, ter mais bom gosto, ser uma coisa mais clean. Só que o cliente não quer arriscar. É isso que eu queria falar. Ele não quer arriscar. Ele sabe que... Eu fiz uma promoção ontem que chama Se Vira nos 30. Vendeu 30 apartamentos, vai ganhar R$800 para você comprar um terno. É o corretor que vai comprar aqui. No caso, eu estou falando de endomarketing. R$800 para o seu crédito do seu celular. É isso que ele quer. Ele quer um terno novo, ele quer um crédito. Isso é a promoção do endomarketing. Tem a promoção de consumidor, que é um ovo de Páscoa a cada 10 minutos. Mas, assim, eu tento mudar a estética, só que ele não quer arriscar. Porque não tem muita verba para arriscar. E, às vezes, eu consigo um pouquinho, mas eu queria só responder. Eles acham que a classe CD não tem bom gosto. E eles acham que... Eu esqueci o nome da professora que esteve aqui na aula de inauguração do mestrado, que é a Salete.
Eu comentei isso na agência. Eu falei, o cliente CD, ele não quer uma máquina de lavar da LG com secagem automática. Ele quer um tanquinho. Mas isso não quer dizer que ele não tenha bom gosto. Às vezes, mas tudo bem. Vamos pedir para a professora, no fim ela saiu, a gente fazer uma pesquisa para perguntar direito para ele o que ele quer. E aí, de repente, a gente tem essa resposta. Não, pode falar. Não, é que o vendedor, normalmente, por ser promoção e o vendedor está mais próximo do cliente, do público, ele fala, eu entendo do consumidor, não você. E aí... Mas aí você pode... A Clarice falou uma coisa que, né, você pode lembrar. Quando você... faz uma coisa muito sofisticada, você tem a dimensão que o consumidor tem a dimensão que ele que está pagando aquilo, né? Então você entra numa H externa, o cara te serve lá um chocolatinho, não sei o que, você fala, eu que estou pagando, né? Então de repente essa estética passa por aí também. Bom, do lado de lá, quem que queria fazer? Ela está um tempão lá. Oi, eu trabalho com seguros no Bradesco e o nosso foco agora é vender seguros para a classe C e D. E, assim, a minha experiência, o meu laboratório, vamos dizer assim, foi um stand que a gente montou nas Super Casas Bahia, para ficar lá com as pessoas que chegavam no stand, para conversar com elas, oferecendo um seguro. E, realmente, assim, é um outro mundo ali. Eu não imaginava que era assim, porque eu estava acostumada a fazer a comunicação para clientes de cartões American Express. Então era um pouquinho diferente, né? Então eu fui para lá e é muito engraçado assim que as pessoas vão para lá para passear, era uma diversão, as pessoas estavam de férias, iam lá para levar as crianças para os brinquedos e tudo mais. Isso, aquele é um parque de diversões. Ela falou dos papéis, se funcionam mesmo, é impressionante. Mas eu tenho uma outra pergunta que é o seguinte: você falou bastante de ponto de venda. Você tem algum histórico, alguma coisa assim, de melhores práticas de outras ações, tipo SMS, alguma coisa que... Porque essa classe também consome muito celular. Então, se você tem algum histórico, alguma experiência com outros canais, assim. Tá. A internet, para essa classe, ela tem uma penetração muito boa, né? Apesar da gente achar que não, mas eles estão conectados, sim. A Lan House é uma referência de absolutamente todos eles, então a Lan House é a antiga praça pública mesmo, eles se conectam, a amizade passa por ali, só que é diferente. Não queira me dar 450 mil negocinhos para eu entrar, pular, não. A coisa é um pouco mais objetiva, né? O que eu ganho? A interação é diferente. E aí, o que a gente faz? O que a gente procura também estudar? Ir até essas lan houses para saber, né? Quantos cliques você dá até chegar na sua informação? Você quer ver alguma coisa pulando, né? Você não quer ver alguma coisa pulando? Então, isso também passa. Todas as promoções têm uma grande adesão via internet. Ainda, o meu histórico, os cases que eu já fiz, ainda assim, ela não superou as cartas, não superou. Essa de delícia, para vocês terem uma ideia, não superou as cartas. Essa é a segunda versão, porque eles já fizeram uma promoção que deu resultado. E é aquilo que a gente fala, não vou arriscar, vou fazer a mesma promoção. Mida, né? Vou mudar alguma coisa, muda uns ídolos, qualquer coisa. Não, vamos fazer a mesma. Tá bom. E não superou nas duas. Então, assim, o que a gente vê? Que isso existe, sim, eles estão conectados. Não dá para fazer uma coisa só. A minha comunicação não dá para ser só via internet. Você tem que abranger um pouquinho mais. Celular, todos têm. Agora, nem todos sabem como funciona. Então, assim, SMS, ele é bacana, a gente fez, eu já tive histórico de promoção via SMS, mas ele funciona melhor para outras classes. Né? Então, se você desce um pouquinho classe D, ele não sabe como. Ele não é diferente, sabe? O manuseio do celular ainda é um pouco diferente. E se você fala, e aí você vai segmentando cada vez mais. Se você fala com dona de casa, então, aí eu sempre brinco e falo que a minha mãe é um case, né? Porque ela mora na freguesia do Ó, adora a promoção. Eu falo, mãe, sabe mexer em celular?
Não sabe, então não vou fazer. Porque ela não adianta. A última vez que ela saiu com o celular, ela não sabia colocar no mudo, foi na igreja, tocou aquele celular, feito um louco, voltou para casa e falou para mim, eu odeio isso daqui que você me deu. Então, existe, eu acho que a gente... E não tem jeito. Aí a promoção ela realmente vai a campo para ver, porque é experiência. Aí você vai pegando um pouquinho para saber o que dá para fazer ou não. Então, bom, galera, o papo estava bom, mas a gente precisa sair. Agora, eu convido vocês aqui, ainda tem muito café, muito coffee break aqui, para, na verdade, é um café final. Que o pessoal, quando chegou, ainda, né, alguns ainda ficaram ali na rodinha. Que a gente volte ali para continuar o papo, que está muito interessante. A maior parte das pessoas falou e houve realmente uma conversação, não foi uma dialogação, né? Nem uma monologação, né? Porque às vezes costuma ser, né? Então, gostaria de agradecer, terminar essas conversações hoje. Adriana, se você quiser dar uma palavra final e convidar o pessoal para então ali continuar o papo ali. gente, eu queria só agradecer a presença de vocês. Desculpe se a apresentação foi muito extensa, muito rápida. Eu estava bem nervosa para falar com vocês, confesso. Mas obrigada mesmo, tá?